Bom dia, boa tarde, boa noite, a paz do Senhor. Como é que vocês estão? Dormiram bem? Eu dormi, graças a Deus. Dormi até demais. Deus abençoe nossa quarta-feira. Bom dia de trabalho para quem vai trabalhar. Bom dia de descanso para quem vai descansar. Tem pessoas que trabalham à noite, né? Quero agradecer mais uma vez a vocês pela amizade de cada um. Agradeço a Deus pela vida de cada um de vocês. Hoje mais, o dia hoje amanheceu nublado, né? Para frio, deve ser para frio. Vamos começar o vídeo assim. Pai, obrigado por mais um dia, obrigado pela tua graça, pela tua presença, pela tua misericórdia, pela cama que eu durmo, pelo teto que me cobre, pelo chão que eu piso, pela família abençoada que tu me deu. Não somente a família de sangue, mas também essa família abençoada das redes sociais. Pai, perdoa, agradeço também por ser Deus Santo, não desistir de nós pecadores. Primeiro, o óculos mesmo. Peço perdão, Pai, pelos meus pecados, pelas minhas falhas, pelas minhas transgressões, por obra, pensamento, ignorância. O que eu fiz, que eu posso fazer que agradou o Senhor. Perdoa-me, Pai. Eu sou um homem falho, eu sou pecador. Perdoa da minha casa, Pai, que tenho entristecido o Senhor com as nossas falhas, Pai. Pai, fala conosco hoje no livro do profeta Malaquias, capítulo 3, versículo 10. Também no livro de Jó, no capítulo 27. Seja para exaltação, para consolo, para edificação, seja feita a vontade do Senhor e não a nossa. O Senhor tem a falar e não que nós queremos ouvir. Perdoa-nos, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém. Irmão, o livro do profeta Malaquias é uma coisa que eu não gosto muito de falar, mas a gente está na Bíblia, nós temos que entender o que Deus está falando através de seus servos profetas. Se está escrito, irmão. Pessoas falam que isso é Novo Velho Testamento. Mas o Velho Testamento não foi abolido pela graça. Continua. Nós devemos servir ao Senhor, crendo que Ele é Deus Salvador, que Ele enviou seu Filho para nos salvar. Mas o próprio Jesus falou que Ele não veio tirar a lei, ele veio cumprir a lei. Os mandamentos que estão na Bíblia, eles é para ser seguidos, não foi abolido. O pessoal diz que dízimo é do Velho Testamento, muitas coisas. Eu sei que a circuncisão da carne, esse é do Velho Testamento. A circuncisão hoje é do coração. É aceitar Jesus, não precisa circuncidar mais a carne. Temos que circuncidar o nosso coração. A circuncisão da carne foi abolida pela graça. Agora o demais, tudo vale. O divórcio não é aceito. Muitos dizem que não é aceito. O próprio Jesus, lá nos Evangelhos, fala, o apóstolo Paulo fala, o apóstolo Pedro, eles estão debaixo da graça já. Então nada foi abolido, a menos a circuncisão da carne. Aquilo que era feito pela mão do homem, circuncidar o prepúcio. Mas o demais, tudo vale. Que seja com fé. Então, eu vou falar de uma coisa que as pessoas nem gostam que falam. Não, eu sou dizimista, sou ofertante da casa do Senhor, não faço isso por orgulho. Faço porque eu acho que agora, após eu dizimar e ofertar, o problema não está mais em mim, está na direção da sua igreja. Então vamos falar. Diz assim a palavra do profeta Malaquias, capítulo 23. Trazei todos os dias uma casa de tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar uma maior abastança.
Aí outras Bíblias, outras traduções, eu creio que essa aqui ainda vai no outro capítulo, eu só peguei um versículo, né? Eu creio que ainda tem. E por causa de vós, os dizimistas e ofertantes, eu repreenderei o devorador, o destruidor, o cortador, as pragas que destroem os seus celeiros, os seus salários. É promessa também. Mas ele quer fidelidade, Deus cobra fidelidade no dia das ofertas. No Velho Testamento, o povo de Israel, o dízimo era produto da plantação, eles eram agricultores. Eu, hoje, em 2026, eu não planto, eu não colho, eu procuro plantar a palavra do Senhor e colher almas do aprisco do Senhor. O nosso trabalho hoje, o meu. Meu salário, minha colheita é meu salário, só do meu esforço. Então, por mim, eu acho que eu devo dizimar para que haja abastança, para que haja mantimento, para sustentar os órfãos necessitados, é o verdadeiro cristianismo, sustentar o necessitado. Mas aí a gente olhando, tem igrejas que não dão cesta básica, que não ajudam as pessoas necessitadas. O dízimo é só pagar aluguel, internet, hoje virou internet também, né? Imposto, energia, água, os gastos da igreja. Eu vejo igreja que nem ajuda os missionários, não dão ajuda para os missionários levar o evangelho às criaturas. A igreja, primeiro que eu congreguei, se você era convidado a pregar na outra igreja, ela te dava um sustento, dava um suporte, um vale transporte na época. Se ele não enviava você para pregar numa outra congregação, os enviados por ele dava essa ajuda. Muitas igrejas, se ela convida, ela dá esse suporte. Mas não é necessário. A gente trabalha de graça a Deus, de graça a receber. Nós recebemos o dom de ministrar, ir por todo mundo, foi de graça, é obrigação nossa. E hoje eu vejo gastar muito com festividade, né, com unir igrejas, não é necessário. Né? Deus está em todo lugar. Então é uma coisa que mas eu sou um dizimista. O problema, eu entristeço, porque às vezes a pessoa tem necessidade de um alimento, de um remédio, e a igreja não ajuda. Não estou falando que eu congrego todas, a maioria, quer dizer. A gente despede a pessoa sem ajuda. Eu acho que o dízimo de oferta, além de sustentar a igreja, ela também tem que sustentar as pessoas necessitadas, ajudar. Através dos membros, a igreja tem que tomar a frente. Mas não é assim hoje. Isso tem uns 2 anos para cá, que está me entristecendo, que eu não vejo essa ajuda. A primeira igreja que eu congreguei tinha um celeiro. Os membros levavam alimento dela, cada um levava um pouco de alimento. O celeiro era sempre cheio. Chegava uma pessoa necessitada, entregava, dava aquela cesta. Na segunda igreja, eu não estou falando mal de ninguém, mas estou falando o que eu vivo e o que eu acho errado. Eu, mas meu filho, como de costume, a gente costumava todo mês dar uma cesta básica. O pastor não queria, falou que não precisava, que não precisava disso. Mas nós continuamos levando. Chegava lá e entregava. Ele distribuía lá com quem ele queria. Nós erramos também erramos. Já que ele não queria,
Nossa obrigação é procurar uma pessoa necessitada, nem dele. E levar, como a gente trabalhar, eu tenho essa dependência, meu filho trabalha. E não tinha esse tempo, então lá, ligava na igreja. E a igreja que eu congrego, não tem, ela tem ajuda, a pessoa tem ajuda da associação, que não faz parte da igreja. O pastor, ele é presidente dessa associação. Mas ela não é parte da igreja. Mas o mantimento que ele pega, ele distribui para as pessoas necessitadas. Então, irmão, o que eu quero falar é do dízimo. O dízimo é para ajudar as pessoas necessitadas. Mas nós vemos pastores se enriquecendo com dízimo, comprando jatinho. Isso é problema dele, eu não sou administrador. Não deixe o coração endurecer por causa disso. Mas faça a sua parte, dizima, oferta. Não querem receber nada de volta. Para honrar a Deus, nós estamos fazendo. Não julgue as pessoas que às vezes falam que com a mesma medida que nós julgamos, nós seremos julgados. Mas eu, nesses 21 anos de cristão, eu vejo essa falha. Principalmente nos últimos tempos. No começo eu me alegrava, eu dava minha cesta. Toda quinta-feira eu levava o que a igreja determinava. No meu caso era 5 quilos de arroz. Minha esposa, outro, eu não lembro, mas assim o meu, eu lembro de certeza. Minha esposa, meus filhos, era cada um tinha que dar. Como meus filhos não trabalhavam na época, eu comprava os deles. E cada final de mês, saía meu pagamento, eu levava a cesta básica. Eu sabia, ali eu via as pessoas pegando quando precisava. E quando faltava e chegava algum, eu ajudava, eu comprava, precisava uma pessoa necessitada, eu não ganhava bem, mas eu fazia serviço especializado, além do meu emprego, e dava para o meio das pessoas. Então, para mim, era uma alegria. Quando chegava uma pessoa necessitada, na igreja não tinha. Eu ia lá e comprava uma cesta básica, já não era igual a que eu dava todo mês, mas era mais inferior. Mas eu dava aquela pessoa que eu tinha condição. Aquela alegria para ele. E hoje eu tenho essa tristeza, não ver as igrejas mais conselheiras, as igrejas que eu passei, as outras duas igrejas, eu não vejo isso. Então, mesmo, dizima, oferta, mas veja, se não está sendo administrado, bem administrado, não fale para ninguém, não sai tocando trombeta, criticando. Apenas procure outro lugar, mude. Se você acha que não estão fazendo certo, procure um lugar que faz certo, mas olha, vê se o erro não está em você. Eu tenho procurado esses dias, esse tempo todo, se o erro não está em mim. Estou esperando uma resposta. Né? Essa resposta só Deus dará. E eu creio que já deu. Essa é a mensagem do profeta Malaquias, capítulo 3, versículo 10. Falei muito, agora vamos por livro de Jó. Jó sustenta a integridade, a sua integridade e sinceridade. Jó mostrando agora para seus amigos e para nós no dia de hoje a sinceridade dele e a integridade. Ele mostrando que o que foi dado para ele fazer, ele fez. Ele não tem nada que se arrepender, porque ele está se achando justo, ele fez tudo certo. Ele está sustentando. Ele está mostrando a que ele só fez, procurou fazer o certo. Andar em retidão. Ele ensinou, ele ajudou o necessitado, ele ajudou os doentes, ele ajudou todos. Ele não falou contra Deus, não falou contra ninguém. Procurava levar uma vida santa. O próprio Jó. E nós, como eu falei agora do dízimo das ofertas, do profeta Malaquias,
E nós temos essa sinceridade de Jó, temos essa certeza que nós só fizemos o certo, ou que fizemos mais certo do que errado. Será que a nossa consciência não nos condena? A consciência de Jó não a condenou. As pessoas, os amigos dele, talvez o mundo ali em volta, condenou Jó, mas a consciência dele estava ali, perante Deus. A consciência dele não condenou. Então é o que nós devemos fazer. Refletir, olhar para dentro de nós mesmos, para ver onde nós estamos errando e consertar. Dentro da sua casa, na sociedade, no seu trabalho, na sua escola, para ser um verdadeiro cristão, para você mesmo sustentar e mostrar às pessoas sua integridade perante a sociedade, perante Deus. É o que Jó está nos mostrando aqui, através desse capítulo. Ele sabia que alguma coisa veio sobre ele, ele tinha certeza que foi permissão de Deus. Tanto é que lá no começo, ele fala, Deus deu e ele tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Ele não sabia o motivo, mas ele sabia que a mão de Deus estava ali. Como ele tinha certeza também que a mão de Deus ia restaurar tudo. Ele tinha certeza. O coração dele era puro, Jó era íntegro. E nós? Como é que está nosso coração? O que é que nós podemos falar de nós mesmos? Nós sabemos que Deus existe, Deus é santo, Deus é misericordioso, Deus é amor, mas sabemos também que Deus é consumidor. Muitas coisas que acontecem comigo, com você, foi por erro nosso, que nós cometemos no nosso dia a dia. Jó, ele tinha certeza que ele não cometeu isso, mas ele sabia que Deus estava trabalhando. Deus deu permissão para tudo acontecer na vida dele. Mas ele tinha certeza que tudo ia ser restaurado. É a fé. Mesmo na tribulação, mesmo na angústia, mesmo na dor, nas perdas, ele tinha fé. Que tudo que aconteceu ia ter um retorno. Teve. E eu e você, no dia de hoje, muitas perdas nossas não têm retorno, porque nós murmuramos e nós não fizemos nada ou nem tudo correto. Muitas coisas aconteceram com nós por causa da nossa falha. E eu falo isso na certeza que a Bíblia nos dá que Jó não teve falha, não teve erro. Justificado pelo próprio Deus. Pessoa íntegra, sincera, fiel. E nós, olhando, lendo essa escritura de Jó, nós podemos ver o tanto que nós somos fracos, infiéis e injustos. Não falo isso para nossa condenação, para minha condenação, mas para que nós venhamos olhar a diferença do homem que Deus justificou e nós que justificamos a nós mesmos. Não é para te entristecer, não é para me entristecer. É para nós entendermos que toda a escritura da Bíblia ela tem um motivo. Davi, ele teve perda por causa do erro dele, mas não perdeu a vida porque o erro dele foi perdoado. Deus deu essa garantia a ele. Mas os erros dele teve consequências. As consequências de tudo que Jó perdeu foi para fortalecer mais, ele ser fiel, nós sermos fiel. Porque tudo que ele perdeu, ele recebeu tudo em dobro. Vamos ver? E prosseguiu Jó em sua parábola, disse, vive Deus, que desviou a minha causa e o Todo-Poderoso, que amargurou a minha alma. Enquanto em mim houver alento e o sopro do Deus no meu nariz,
Não falarão meus lábios iniquidade, nem a minha língua pronunciará engano. Ele mostrando a integridade dele. Longe de mim que eu vos justifique, até que o Espírito nunca apartarei de mim a minha sinceridade. A minha justiça me apegarei, e não alargarei. Não me morderá o meu coração em toda a minha vida. Seja o ímpio, seja como o ímpio o meu inimigo, e o que se levanta contra mim como o perverso. Porque qual será a esperança do hipócrita, havendo sido árvore, quando Deus lhe arrancar a sua alma? Porventura Deus ouvirá o seu clamor, sobrevive da tribulação? Ou deleitar-se-á no Todo-Poderoso, ou invocará a Deus que em todo tempo? Aqui mostrando a sinceridade dele. Que nunca, mesmo das dúvidas, das ilusões, das perdas, ele nunca ia defamar ninguém, nunca ia falar contra ninguém, porque ele sabia que se ele fizesse, ele estava saindo do caminho traçado por Deus. Amar, ajudar, obedecer. Ele fala aqui que ele nunca iria julgar o ímpio, nem condenar, porque isso aí é Deus, que é o juiz. E nós muitas vezes condenamos a pessoa mais fraca, julgamos, e nós não somos juízes. Nós somos servos. Estamos para servir. Estamos para fazer cumprir o amor de Deus na nossa vida. Essa é a mensagem do livro de Jó, capítulo 27, e Malaquias 3, versículo 10. Vamos orar. Pai, obrigado por mais um dia, Pai. Mais um vídeo. Obrigado por cada vida que está junto comigo. Obrigado pela tua misericórdia. Pai, apresenta a minha vida, meu lar, meu ministério, a minha família. Apresenta cada uma das pessoas que estão junto comigo cada dia, Pai. O Senhor conhece as lutas, a nossa necessidade, a nossa fraqueza. O Senhor sabe todas as coisas, Pai. A necessidade, cada um está nas tuas mãos, Pai. Peço ao Senhor para que supra no tempo, na hora, Senhor, conforme a vontade do Senhor. Abençoa o celeiro, o salário do teu povo. Abre portas, restaura a família, dá saúde, Pai. O Senhor é o nosso médico. Nas nossas lutas, o Senhor é que guerreia por nós. O Senhor é o nosso general de guerra. O Senhor que traça a nossa estratégia para lutar contra o inimigo das nossas almas. Perdoa, Pai, se nós falhamos, muitas vezes, Pai, deixamos de aborrecer o Senhor, deixamos de obedecer. Ajuda o Senhor a entender, abre nosso coração, a nossa mente, para que nós venhamos viver mais focados na Tua palavra, no Teu amor, e em ajudar as pessoas necessitadas. Não em julgar, mas que nós venhamos ter a mente voltada para julgar nós mesmos, Pai. Para que nós não sejamos condenados naquele grande dia. Abençoe o Teu povo, abençoe essa família amada que o Senhor me deu, Pai. Abençoa cada um deles, Pai. Abençoa minha família de sangue, meus parentes. Eu agradeço, Pai, por cada dia que o Senhor me dá para estar na Tua presença, juntamente com Teus filhos e Tuas filhas. Em nome do Senhor Jesus também. Irmãos, Jesus Cristo está voltando. Jesus te ama, eu também te amo. Fica na paz em Jesus Cristo. Ótima quarta-feira. Um abraço, irmão Jorge. E amanhã, se Deus permitir, estaremos aqui.